Olá, boa noite. Trem da Supervia colide contra ônibus da Machado e deixa morto em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Na capital, Prefeitura do Rio faz balanço dos 6 primeiros meses da nova frota do BRT. Vagas de emprego. Gontijo abre vagas de trabalho para motoristas de ônibus. E ainda, a falência da Itapemirim pode ser revertida. E a Suzantur, como fica? Essas e outras notícias você confere no Jornal do Ônibus, que começa agora com transmissão para todo o Brasil. Fique com a gente! A Justiça de São Paulo rejeitou em parte a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o empresário Sidney Piva de Jesus, dono da Itapemirim. A decisão da Justiça foi tomada no último dia 5, porém só veio a se tornar pública nesta semana, com o movimento dos advogados do empresário de usar a negativa para tentar reverter a falência da Itapemirim. A denúncia foi oferecida pelo MP no dia 22 de maio e apontava fraude, estelionato, crime de consumo e frustração de relações trabalhistas no plano de Piva de criar a Ita Transportes Aéreos, empresa que parou de funcionar em dezembro de 2021, 6 meses após decolar com seu primeiro voo. O plano de criar a companhia aérea com recursos do braço rodoviário foi bastante criticado pelos credores da aviação Itapemirim, que estava em recuperação judicial desde 2016. A falência por si só foi decretada em setembro de 2022 pela primeira vara de falências de São Paulo. A juíza Isaura Cristina Barreira, da 30ª Vara Criminal do TJ de São Paulo, rejeitou em parte a denúncia. Pontos como inadimplemento de direitos trabalhistas e o delito de estelionato foram rejeitados. Já a denúncia envolvendo crime contra as relações de consumo foram remetidas ao juízo da falência. Neste cenário, portanto, não basta descrever apenas que a empresa, representada pelo seu denunciado, não saldou com suas obrigações financeiras e trabalhistas para lhe imputar, seja o delito de estelionato ou inadimplemento de direitos trabalhistas, mediante fraude, como vislumbrado na denúncia. Na última terça, o Ministério Público apresentou um recurso dizendo que apresentará suas razões para que a denúncia seja recebida ao TJSP. Atrelado a isso, a juíza revogou todas as medidas impostas à Piva, com exceção da proibição de sair do território nacional, sem autorização judicial e a retenção do passaporte. Ricardo Sayeng, sócio titular da HS Law, advogado que lidera a defesa de Piva, disse que peticionou a defesa ao processo com a intenção de reverter a decretação de falência do grupo. Se não conseguirmos no TJ de São Paulo, vamos ao Superior Tribunal de Justiça. A denúncia do MP não parou em pé depois de mais de um ano de investigação. No documento, os advogados tentam fazer com que Piva retome o controle da empresa. O empresário havia sido substituído por uma gestora em votação pelos credores. A briga envolvendo a Itapemirim é longa e polêmica. Credores e a administradora judicial do grupo, a EXM Partners, lançavam fortes críticas à gestão de Piva por ter desviado cerca de 45,3 milhões de reais dos cofres da Recuperanda para criar a companhia aérea, recurso esse que seria usado para pagar as pendências da aviação. Antes, Piva afirmava que a Ita seria financiada com recursos de fundos dos Emirados Árabes Unidos. O dinheiro, no fim das contas, nunca chegou em Piva, que sempre se negou em dizer quais seriam esses fundos. Piva também tentou vender a empresa para um empresário fora do ramo de transporte e sem comprovar capital para a empreitada. A tentativa, entretanto, não surtiu efeito. A Transconsult, gestora eleita pelos credores para a direção da empresa em substituição de Piva, também tenta reverter a decisão de falência da aviação Itapemirim.
Um recurso foi protocolado pelos advogados da gestora, junto ao STJ. A visão da Transconsult é de que o fato de o juiz ter determinado a substituição da diretoria anterior, que era controlada por Piva, mostraria que a empresa teria uma sobrevida. A decisão de falência acabou chegando antes mesmo de a nova gestora apresentar o plano para ser votado. Mesmo assim, sob a condição de anonimato, credores já sinalizaram que a reversão da falência seria algo pouco provável. O pedido de falência foi protocolado pela administradora judicial do grupo, a EXM Partners, lá em julho. A gestora travava uma batalha com a antiga diretoria, sobretudo com o então presidente Sidney Piva, diante de desvios de recursos para fins de não pagamento dos credores, como a criação da Ita Transportes Aéreos. A solicitação foi acatada pelo juiz João de Oliveira Rodrigues Filho. Até maio de 2022, o grupo apresentava dívidas de 106 milhões de reais. Há ainda um passivo tributário registrado até outubro de 2021 de 2,39 bilhões de reais. O grupo também está inadimplente com obrigações trabalhistas. Bom, né, gente? Vemos nessa decisão o quanto a justiça é falha aqui no Brasil, infelizmente. E respondendo à dúvida do vídeo, a falência do Grupo Itapemirim e o retorno das operações para as mãos do Piva pode acontecer? Pior que sim, gente. Se porventura conseguirem uma brecha na justiça e uma determinação do juiz, ele pode sim retornar e reverter a falência. E tudo mesmo voltaria a ser como era antes de setembro de 2022. Só que se isso acontecesse, pensa só numa confusão que isso ia dar. Olha só, de um lado temos um ex-empresário tentando retornar o comando da empresa e do outro, a Susan Tur, que assumiu recentemente as operações. Haveria com certeza uma longa e exaustiva batalha judicial até provar os crimes de tal pessoa, as operações de tal empresa e por aí vai. Seria um rolo danado e, com certeza, a Transconsult entraria no meio para tentar pegar a gestão para ela e até, sei lá, a família Cola. Com certeza, eles entrariam nesse bolo também. É complicado, é complicadíssimo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A Prefeitura do Rio fez um balanço dos 6 primeiros meses dos novos ônibus do BRT. Desde que assumiu o serviço em 2021, mais de 320 mil passageiros são transportados diariamente. Antes da Prefeitura assumir, apenas 150 mil pessoas usavam o serviço. Segundo o Paço Municipal, o sistema como um todo sofreu uma requalificação. No corredor Transolímpica, que recebeu 48 veículos, os intervalos caíram 42% no horário de pico, passando de 12 para 7 minutos de espera. O número de passageiros aumentou 60%. No Transcarioca, que recebeu 110 ônibus, os intervalos caíram 50% e o número de usuários subiu 34%. Por fim, na Transoeste, a espera caiu 75%, de 12 para 3 minutos. Dados positivos também na Avenida Cesário de Melo. Por lá, a frota subiu 33%, com o apoio de 20 novos ônibus. O número diário de passageiros subiu 26%. O BRT passou por uma profunda mudança. Dos 400 articulados que rodavam em 2016, apenas 120 estavam em condições de operar em 2021, e mesmo assim em estado extremamente precário. Segundo a Prefeitura, 591 ônibus foram comprados, sendo que 290 já foram entregues. A partir de novembro deste ano, até março de 2024, mais 270 ônibus vão chegar na cidade, para atender os corredores Transoeste e Transbrasil. A previsão é que todos os 4 corredores operem com frota nova no ano que vem. Em relação às estações, ao todo, 117 foram reformadas, ou seja, 98% delas.
Seguindo pelas notícias do Rio, mais uma linha de ônibus retornou na cidade, agora na região da Ilha do Governador. A Rota 921 fará o trajeto entre os Bancários e o Ribeira. Já a SVB 901 ligará Bananal a Bom Sucesso, com itinerário alternativo, passando por Cocotá e Congonhas de Campos. Esse é um serviço complementar da outra linha, com horários específicos. Na região serrana do estado, fiscais do Detro estiveram em Cordeiro e efetuaram 6 multas em uma empresa de ônibus por trafegar com veículos em péssimas condições de uso, como bancos rasgados e para-brisa trincado. Pelo menos 2 coletivos foram recolhidos para a garagem. Falta de acessibilidade e do selo de vistoria estavam também entre as infrações. Em Queimados, 5 empresas de ônibus da cidade foram autuadas pelo departamento. Pelo menos 7 coletivos foram recolhidos e outros 13 multados. A ação tem como objetivo atender denúncias da comunidade, como descumprimento de normas de acessibilidade, selo de vistoria ausente ou vencido, ausência de cartazes alertando violência sexual, falta de limpeza e má conservação de assentos e vidros. As empresas Fazene, Blanco e Nilopolitana foram 3 das 5 empresas autuadas. Caso você seja do Rio e tenha alguma reclamação na sua região, procure o Detro pelos seguintes canais oficiais de comunicação. O e-mail é esse aí, ouvidoria@detro.rj.gov.br. Já o telefone é esse aí, DDD 21 3883 4141. Confira a seguir no Jornal do Ônibus as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário e em seguida as vagas de emprego e também o resumo da semana. O JO volta em instantes. A Prefeitura Municipal de Manaus realizou um balanço e constatou que, por ano, mais de R$190 mil são gastos com vandalismo a ônibus. Em Minas Gerais, a empresa Viação Inscom assinou um novo contrato com a Prefeitura de João Monlevade e vai seguir operando no município pelos próximos 15 anos. O contrato tem valor de R$445 milhões. No Rio de Janeiro, ontem pela tarde, um trem da Supervia colidiu contra um ônibus da Machado, no distrito de Imbariê, em Duque de Caxias. De acordo com informações de testemunhas, uma mulher que estava fora do coletivo foi atingida pelo veículo e infelizmente veio a óbito devido à gravidade dos ferimentos. Segundo a Supervia, o ônibus da Machado atravessou uma passagem clandestina, sendo inevitável a colisão do trem com o ônibus. O maquinista do trem precisou ser retirado do local por estar sendo ameaçado por populares da região. A Supervia também informou que todas as passagens regulares são sinalizadas, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Se não houver sinalização, aquela passagem é clandestina. Existem cerca de 180 passagens clandestinas em toda a malha ferroviária. A empresa monitora e fecha esses buracos durante todos os meses. Cerca de 6 a 10 buracos são fechados, porém 30% são reabertos no fim do mês. A empresa ainda cobra soluções do poder público para a construção de passarelas e o fechamento definitivo das passagens clandestinas. Ainda foi informado que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os trens têm prioridade na passagem em relação aos demais veículos. Por serem grandes e pesados, os trens não conseguem parar de forma imediata após o acionamento dos freios. Se o vagão está, por exemplo, a 80 km por hora, ele só vai parar a 290 metros à frente. Até ontem pela noite, a extensão Vila Inhomirim estava suspensa. O Corpo de Bombeiros esteve no local e prestou todos os atendimentos. A AGETRANSP, agência que regula serviços públicos aquaviários e ferroviários no Rio, disse que vai abrir um boletim de ocorrência para apurar as causas do ocorrido. No Rio Grande do Sul, Gramado criou um programa de tarifa zero no transporte público. A isenção da passagem
vai ocorrer apenas nos meses de julho, novembro e dezembro. Esses meses são considerados os meses turísticos de Gramado e a promoção vale apenas nos fins de semana. E nos outros dias, a passagem será cobrada normalmente, independente do mês. Essas foram as principais notícias em manchete de hoje. Hora das vagas de emprego. Hoje temos oportunidades na Gontijo. A empresa abriu mais de 100 vagas de trabalho. Para motorista de ônibus, há vagas nessas cidades que você vê aí na tela. Como requisitos, a empresa pede CNHD ou E e experiência com veículos pesados. O candidato deve se candidatar na cidade da vaga ou nas proximidades, devendo haver disponibilidade para trabalhar os fins de semana e feriados. O tipo de contratação é CLT e a empresa oferece assistência médica, seguro de vida, ticket de alimentação, restaurante na empresa e participação nos lucros. Além disso, a Gontijo também está com vagas abertas para cozinheiro, auxiliar de cozinha PCD, trocador, auxiliar de encomendas, analista fiscal sênior, analista contábil sênior, analista contábil pleno, analista fiscal pleno, supervisor contábil, borracheiro, auxiliar de tráfego, auxiliar de serviços e bilheteiro. Currículos no e-mail recrutamento2@gontijo.com.br ou no site www.gontijo.com.br. Vale lembrar que não adianta você entrar em contato com o canal. A vaga só vai ser obtida entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos! Hora do nosso resumão de notícias da semana. Foi destaque aqui no canal o início da produção do primeiro chassi de ônibus elétrico da Mercedes-Benz. Já a Eletra anunciou mais detalhes do e-Trol, que será um mix de ônibus elétrico com trólebus. No Paraná, a Prefeitura de Londrina se pronunciou sobre os novos ônibus da TCGL. Já a NTT revogou a pena de cassação da aviação Soares e atendeu pedidos da Itamaraty e da Ouro e Prata. Ouro e Prata que inclusive está com promoções e uma campanha especial de festa junina. Você também viu aqui no canal as ocorrências do mundo rodoviário e também o lançamento do primeiro protótipo de ônibus autônomo no Brasil, feito pela Marco Polo e pela Volare. Em São Paulo, a Justiça rejeitou parte das denúncias contra Sidney Piva, que tenta a todo custo reverter a falência da Itapemirim. Por fim, o grupo JCA anunciou a compra de 485 novos ônibus da Marco Polo, com chassi Mercedes-Benz. Na renovação estão modelos DDs, rodoviários mais baixos, urbanos e micro-ônibus. Essas foram as principais notícias dessa semana. Uma semana bem agitada e movimentada no mundo rodoviário. E de certa forma, repleta de novidades, como por exemplo, essa renovação do JCA. E também, não deixando de lado, amorosa por causa do Dia dos Namorados e frienta, porque o frio chegou no sul do Brasil e derrubou as temperaturas. Assim nós encerramos a edição de sábado do Jornal do Ônibus, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. A gente volta na segunda-feira com as renovações de frotas para você aqui no canal. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Uma boa noite e um excelente final de semana.